dia mais movimentado, hein, Maristela? Ih, minha filha, o movimento vai começar mesmo agora. Como é que é? É isso mesmo, Rosinha. Nas 2 primeiras teleaulas, a gente conheceu um pouco melhor o universo da física e viu algumas unidades que são usadas nessa ciência, principalmente em um dos seus ramos. A mecânica? Isso. Então, hoje, a gente vai começar a estudar uma das partes da mecânica, a cinemática. Não precisa se assustar com o nome, não. Cinemática é simplesmente o estudo dos movimentos. A palavra cinemática tem a mesma raiz que a palavra cinema, porque o filme é produzido a partir de imagens em movimento. Sempre que a gente estiver interessado em saber como um objeto está se movendo, a gente vai estar trabalhando dentro da cinemática. Então a gente vai estudar a velocidade dos objetos, sua aceleração, a posição que vai ocupar em determinado instante, essas coisas? Exatamente. Então por isso que você disse, o movimento vai começar agora. Isso. Ah, ainda bem, porque eu pensei que os capetinhas fossem voltar, né? Nessa teleaula você vai ver o que são sistemas de referência ou referenciais, o que é velocidade média e movimento retilíneo uniforme. E vai ver qual a função horária da posição para esse tipo de movimento. O que você está fazendo? Deixa eu terminar que eu já explico. E bola pra frente porque a nossa teleaula está começando. Pronto, olha. Parece um campo de futebol. Parece e é. É o seguinte, Rosinha. Para estudar o movimento de um objeto, a primeira coisa que a gente tem que saber é a sua posição. Ou seja, a gente precisa localizar o objeto. Imagina que esse desenho é uma fotografia tirada em um jogo. Ou então, aquele famoso tira-teima. Imagina que o goleiro deu um chutão e que a imagem foi congelada com a bola nessa posição. Muito bem. A gente pode localizar a posição da bola nesse instante dizendo que ela está a 15 metros da bandeirinha, a 6 metros da linha lateral e a 3 metros de altura. Pronto, com essas 3 distâncias, a bola está perfeitamente localizada. Você está dizendo que para localizar um objeto, a gente precisa de 3 medidas? Quando um objeto está se movimentando no espaço, sim. Pode registrar, quando um objeto se movimenta no espaço, como a bola de futebol, a sua localização é dada por 3 medidas. Além disso, a gente precisa dizer como as medidas foram feitas e a partir de que ponto. Nesse caso, uma das bandeirinhas que limitam o campo. É como se constituíssemos um sistema de 3 eixos com a origem em uma das bandeirinhas. Quer dizer então, Vicente, que para localizar um objeto nós precisamos de 3 medidas, é isso? Nem sempre, Gil, nem sempre. Sabe que uma vez eu estava lendo uma história daquele detetive inglês, o Sherlock Holmes? Famoso? Opa! E era a história de um crime que acontecia justamente num salão de bilhar. E ele estava preocupado que ninguém mexesse na bola branca, porque ali podiam estar as impressões digitais do criminoso, compreende? Peraí, Vicente, peraí. Você está querendo dispersar o assunto. Nós estamos falando sobre localização de objeto. Calma, nós vamos chegar lá. Para garantir que ninguém mexesse na bola branca, o que ele fez? Vamos imaginar que a bola tivesse parado nessa posição aqui. Então, ele escolheu uma caçapa, no caso essa, e marcou essa distância aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui. E depois marcou essa outra distância. Desse jeito, a posição da bola ficou perfeitamente localizada. Se alguém mexesse, ele descobria. Eu acho que eu já sei aonde você está querendo chegar. Fala. Quando um objeto se movimenta por uma superfície plana, como essa aqui da mesa de bilhar, são necessários apenas 2 medidas para a localização dele. Elementar, meu caro Gil. Então, guarde sempre essa regra. Movimentações no espaço, 3 medidas para localização. No plano, como essa mesa de bilhar, apenas 2 medidas. Aqui, ó. Tá certo. 3 medidas, 2 medidas. Será que existe algum tipo de movimento que precise só de uma medida para localizar o objeto? Por favor, cidadão, você saberia me responder qual o movimento que faz o pistão de um automóvel? Para cima ou para baixo? O movimento para cima e para baixo, né? Muito bem. Então, já que ele faz esse movimento para cima e para baixo ao longo de uma reta, quantas medidas a gente precisa para determinar a localização desse pistão num determinado instante? Acho que uma. É isso mesmo.
Para localizar um ponto P marcado no pistão, a gente só precisa de uma medida. Por exemplo, a sua distância até a base do cilindro. Para resumir toda essa história é o seguinte: para a gente localizar um corpo no espaço, num plano ou ao longo de uma reta, a gente utiliza na física os chamados sistemas de referência ou referenciais. É muito simples, dá só uma olhada. No exemplo da bola de futebol, o sistema de referência ou referencial é formado por 3 eixos perpendiculares que partem de um ponto zero escolhido, no caso, a bandeirinha. Esses 3 eixos podem ser entendidos como 3 réguas e com a ajuda delas podem ser medidas as 3 distâncias que determinam a localização da bola. No caso da superfície plana, como a mesa de bilhar, o referencial é formado por apenas 2 réguas ou 2 eixos. O ponto zero de origem aqui é a caçapa marcada, ou seja, com 2 medidas podemos localizar a bola de sinuca. Por último, temos o caso do pistão. O referencial aqui é uma reta e o ponto de origem é a base do cilindro. Basta uma medida para localizar a posição do pistão. E a gente vai começar o nosso estudo dos movimentos com uma situação bem simples. Veja, aqui nós temos um tubo cheio de óleo de cozinha. Aqui na frente tem uma escala graduada em centímetros. Bom, com a ajuda desta seringa aqui embaixo, nós vamos introduzir uma gota de uma mistura de água, álcool e corante dentro do tubo. Como a densidade dessa mistura é menor do que a densidade do óleo, a gota vai subir. E é o movimento desta gota que a gente vai estudar. E para isso, a gente conta com a ajuda da nossa fotógrafa oficial, a Rosinha. É o seguinte, quando a gota começar a subir, eu vou acionar esse cronômetro e a Rosinha vai bater uma foto a cada 4 segundos. Vamos nessa? Não, manda bala. Ou melhor, manda a gota.